E a relação de Pedro e Filipe Luís volta a ficar estremecida e o atacante pode deixar o Flamengo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do lateral do Racing que deixa o campo chorando e vira dúvidas para o jogo contra o Mengão. E vou falar também do Palmeiras que goleia o Juventude, se isola na liderança, deixando o Flamengo para trás. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo que eu vou repassar tudo sobre o nosso Flamengo para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar do técnico Filipe Luís e do atacante Pedro, porque a relação desses dois voltou a ficar estremecida, meus amigos, mas antes eu queria fazer um pedido mais que especial neste domingo para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Já aperta aqui no botão, já se inscreve aí no canal. Aproveita que vocês se inscreveram no canal e ative o sino de notificação, porque é muito importante, rapaziada. Ou seja, quando eu trouxer informações sobre o nosso Flamengo, é claro que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos para o que interessa. E deixa eu começar esse vídeo de hoje trazendo informação bastante preocupante para nós torcedores rubro-negros. O que acontece é o seguinte, galera, segundo informações que eu apurei, a relação entre o técnico Filipe Luís e o atacante Pedro voltou a ficar bastante estremecidas, rapaziada. Mas vem comigo que eu vou repassar os detalhes dessa informação para todos vocês. Olha só, galera, dá uma olhada. A relação entre o atacante Pedro e o técnico Filipe Luís foi uma das polêmicas que marcaram o ano do Flamengo. Em julho desse ano, o técnico fez críticas públicas à postura do atacante nos treinamentos, o que gerou uma grande repercussão dentro e fora do clube. Mas não para por aqui não, galera. A informação só continua. Dá uma olhada. O jogador chegou a ficar de fora de algumas convocações, o que alimentou os rumores sobre um possível desgaste entre as partes. Apesar disso, a situação parecia ter se resolvido, com Pedro voltando ao time titular nas partidas seguintes, mas uma nova polêmica envolvendo os dois acaba de surgir. Olha só, galera, segundo informações sobre o jornalista Fabrício Lopes, do jornal O Dia, a relação entre Filipe Luís e Pedro voltou a ser abalada. A causa dessa nova crise estaria no fato do atacante não conseguir se firmar como titular da equipe. Ou seja, rapaziada, essa informação aqui faz total sentido, porque desde aquele jogo contra o Bahia, em que o técnico Filipe Luís estava perdendo o jogo e o próprio técnico, rapaziada, recusou colocar ali o Pedro como titular, rapaziada. Desde esse jogo aí, galera, a torcida rubro-negra pegou bastante no pé ali do técnico Filipe Luís. E não é só depois desse jogo, rapaziada, já teve vários jogos ali em que o técnico Filipe Luís preferiu colocar outro jogador ao invés de colocar o atacante Pedro, rapaziada. E segundo essa informação que eu apurei para vocês, a relação desses dois voltou a ficar bastante estremecida. E a situação é tão grave, rapaziada, que o atacante Pedro pode sair do Flamengo, segundo as informações que eu apurei para vocês. Ou seja, rapaziada, e segundo as informações também que eu apurei, galera, segundo as minhas fontes, o técnico Filipe Luís vai mudar ali o esquema tático do Flamengo, deixando o Pedro no banco de reservas. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, com essa atitude de Filipe Luís, vocês apoiam, rapaziada, que ele deixa ali o Pedro, um dos maiores artilheiros do Flamengo, no banco de reservas, rapaziada, o homem gol do Flamengo, no banco de reservas? Vocês apoiam ou vocês desaprovam, rapaziada? Deixa aqui nos comentários pra mim ver o comentário de vocês. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Flamengo, falando também da Libertadores, rapaziada. O que acontece é o seguinte: o Racing está vivendo ali uma má fase, rapaziada. E ontem, novo jogador do Racing ali, um lateral do Racing, se machucou e também não vai enfrentar o Flamengo na semifinal da Libertadores. Olha só, galera, dá uma olhada. Racing pode ter mais um problema para o jogo contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. O lateral esquerdo, titular Gabriel Rojas, deixou o campo chorando na vitória sobre o Banfield, rapaziada, na noite deste sábado, e virou uma grande dúvida para o duelo. Ou seja, essa informação aqui é uma informação importantíssima, rapaziada, até porque
além do lateral do Racing, Gabriel Rojas, tem mais 2 jogadores do Racing, rapaziada. Tem um atacante do Racing que também se lesionou durante essa semana e tem um zagueiro também do Racing que também se lesionou durante essa semana. Ou seja, até o momento são 3 jogadores titulares absolutos do Racing que se lesionaram ali de forma grave e não vão enfrentar o Flamengo de jeito nenhum na semifinal da Libertadores. O Flamengo tem que ficar de olho porque é uma informação importante para o Mengão, rapaziada, já que o Racing é confronto direto ali na semifinal da Libertadores. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui, falando de Flamengo, né, rapaziada? Até porque o Palmeiras jogou ontem, galera. Ganhou do Juventude de goleada de 4-1 e se afastou mais ainda ali, se isolando na liderança do Brasileirão. Olha só, galera, ó, a goleada sobre o Juventude nesse sábado, em jogo atrasado pelo Brasileirão, fez o Palmeiras disparar mais ainda nas chances de títulos da competição. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, galera, o Palmeiras chegou a 69% de chance de título. Ao término da rodada passada, quando assumiu a liderança, o clube paulista tinha apenas 60,6% de chances ali de ser campeão, rapaziada. A vitória sobre o Juventude fez o Palmeiras abrir 3 pontos do vice-líder, que é o Flamengo, rapaziada. O Verdão chegou aos 58 pontos, enquanto os cariocas têm 55. O Cruzeiro vem mais atrás com 52, mas com um jogo a mais em relação aos outros 2 clubes, rapaziada. E tá aqui, galera, ó, eu vou ver a porcentagem de cada clube, tanto do Palmeiras como do Flamengo e do Cruzeiro. Olha só, a probabilidade de título de cada um, rapaziada. Dá uma olhada. O Palmeiras vem em primeiro com 69% de chance ali de ser campeão. Em segundo colocado, rapaziada, o vice-líder, vem o Flamengo com apenas 25,1% de ser campeão. Ou seja, rapaziada, essa informação, galera, ó, é uma informação que o Palmeiras jogou ontem, colocando ali mais pressão ainda no Flamengo, porque o Flamengo só joga na quarta-feira contra o Botafogo, que inclusive é um clássico ali, jogo dificílimo pro Flamengo, rapaziada. O Palmeiras simplesmente colocou o Flamengo na parede ali, pressionando ainda mais, porque no jogo contra o Botafogo, o Flamengo vai precisar de uma vitória com certeza, né, rapaziada? Querendo ou não, o Flamengo vai ter que ganhar esse jogo ali, se quiser firme, rapaziada, se quiser ficar firme ali em busca do título. Ou seja, galera, o Flamengo deu bobeira, rapaziada. Não era para ter perdido aquele jogo contra o Bahia e não era para ter empatado os jogos também ali contra o Ceará, não era para ter empatado os jogos contra o Cruzeiro. Ou seja, né, rapaziada, o Flamengo deu muita bobeira e agora nesse exato momento o Palmeiras só depende de si para ser campeão do Brasileirão, rapaziada. Aí vai ficar complicado, né, galera? Se o Flamengo não ganhar o Brasileirão e não ganhar a Libertadores, dificilmente o técnico Felipe Luiz fica no Flamengo. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Mengão, né, rapaziada? Deixa eu falar agora da diretoria, porque diretoria rubro-negra colocou como prioridade um zagueiro, rapaziada, contratar um zagueiro para a nova temporada, para a próxima temporada de 2026. Olha só, galera, ó. O Flamengo coloca zagueiro como prioridade na lista de reforços para o ano que vem de 2026, rapaziada. Na última janela, o time rubro-negro tinha outras posições como prioridade, mas agora planeja reforçar a linha defensiva. A preferência é de um atleta canhoto, rapaziada. Enquanto Felipe Luiz conduz o Flamengo na briga pelos títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão, rapaziada, a diretoria rubro-negra já pensa na próxima temporada. Segundo ouviu o Goal, a contratação de mais um zagueiro é vista como uma das prioridades em dezembro agora, rapaziada, ou em dezembro ou em janeiro. Ou seja, né, galera, o Flamengo prioriza um zagueiro, até porque o Cleiton, que jogou o último jogo ali contra o Bahia, né, rapaziada, o Cleiton entrou no segundo tempo devido à expulsão de Danilo, entrou no primeiro tempo, né, galera? Devido à expulsão de Danilo, o próprio jogador vai sair do Flamengo no final do ano e a diretoria já corre por fora ali para contratar um zagueiro canhoto, rapaziada. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, sobre o Felipe Luiz, né, galera, que tenta um novo ataque no Flamengo. É o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. O técnico Felipe Luiz já está ali tirando o atacante Pedro de lado, rapaziada. Olha só, ele tenta um novo ataque depois da chegada de Eric Pulgar. Dá uma olhada, galera. Felipe Luiz testa um novo ataque no Flamengo e a ausência de Pedro chama bastante atenção. Olha só,
Segundo o jornalista Renato Maurício Prado, o técnico Filipe Luiz comandou o treino do Flamengo com um trio ofensivo formado, rapaziada. Olha só, galera, ó. Jorge Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino, rapaziada. Uma formação que surpreendeu pela ausência de Pedro e Luiz Araújo, dois dos principais nomes do ataque rubro-negro. Mesmo fora do time titular, nos trabalhos, Pedro segue sendo o jogador mais letal do elenco. Tem média de um gol a cada 59 minutos em campo, ou seja, rapaziada, segundo a informação que eu apurei aqui pra vocês, o técnico Filipe Luiz pode deixar o Pedro no banco de reservas, segundo a informação que vocês viram no começo do vídeo, rapaziada. É só ligar uma informação com a outra, porque segundo informações que eu apurei pra vocês, o relacionamento entre o técnico Filipe Luiz e o atacante Pedro Alves teria se apartado de vez. E com isso agora, rapaziada, o técnico Filipe Luiz vai mudar a forma do Flamengo jogar, colocando Samuel Lino como titular ainda, colocando Bruno Henrique como titular e Jorge Carrascal, rapaziada. É o que eu falo pra vocês. Se o técnico Filipe Luiz não ganhar esse Brasileirão e não ganhar a Libertadores, pode ter certeza, rapaziada, que vai sair muito queimado do Flamengo. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui, falando de notícias rubro-negras, né, rapaziada? Porque essa informação aqui é uma informação que importa bastante o Flamengo. O que acontece é o seguinte, galera, ó, aquele árbitro, né, rapaziada? O árbitro do VAR, rapaziada, que tava no jogo de Palmeiras e São Paulo, que prejudicou o São Paulo, vai ter ali, como é que se diz, rapaziada? Ele vai ter uma remuneração, alguma coisa do tipo. Olha só, galera, ó. O árbitro Wilbert Estevam, que comandou o VAR no polêmico duelo entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, será promovido, rapaziada, ao quadro da FIFA do VAR em 2026. Wilbert foi afastado do quadro de árbitros da CBF, assim como Ramon Abate Abel. Ou seja, rapaziada, depois que eu apurei essa informação, ficou mais escancarado ainda, galera. O roubo que tá acontecendo no Brasileirão ficou manchado o Brasileirão, porque Ramon Abate Abel prejudicou não só o São Paulo, mas também prejudicou diretamente o Flamengo, rapaziada, que briga ali com o Palmeiras para ser campeão do Brasileirão. E o árbitro do VAR, que nem chamou, né, rapaziada, que não deu pênalti pro São Paulo, que foi o Wilbert Estevam, rapaziada, será promovido, galera, será promovido pela FIFA em 2026, ou seja, cada vez ficando mais escancarado, né, rapaziada, o roubo que tá sendo no Brasileirão, favorecendo uns times e prejudicando outros. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer a cada um de vocês que compareceram até o final do vídeo. Lembrando, galera, todo dia eu tô aqui trazendo informações pra vocês. E se você tá chegando agora, já se inscreve aí no canal, galera, dá aquela força e aquela moral. Valeu!